Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai verificar conversão polegada fracionária para milímetro, né? Um estudante postou em um vídeo nosso, né, de transformação, ela pedindo especificamente para exemplificar a diferença, né, entre esses dois valores. Aqui no caso a gente tem 5,32 avos de polegada e aqui 3/4 de polegada, né? Então vamos fazer a conversão de duas formas diferentes e comparar os resultados, né? O primeiro, mais tradicional, o que é que a gente faz? Lembrando sempre que a gente precisa ter o valor, né, de conversão, né? Que no caso aqui 1 polegada é igual a 25,4 milímetros, né? Ou seja, é importante ter essa base aí de equivalência. 25,4 milímetros equivale a 1 polegada, obviamente 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Beleza, então qual seria essa primeira, o mais comum, né, o mais tradicional aí para conversão? Pega o 25,4 e divide pelo denominador, né? Então aqui a gente teria, né, aqui para 5,32, a gente teria 25,4 dividido por 32, vou colocar o resultado daqui a pouco, e aí a gente vai fazer a conversão, né, tentando fazer aqui de forma simultânea, né, utilizando a mesma lógica, né. E aqui é 3/4, o que, é que a gente vai fazer? Vai pegar 25,4 e dividir, obviamente, aí pelo denominador, que no caso é 4. Né. Então, 25,4 dividido por 32, a gente faz essa divisão, 25,4 dividido por 32, vai dar esse número aqui, 0,79375, né? Deixei ele guardado, e aqui em cima 25,4 dividido por 4 vai dar 6,35. Feito isso, o que é que a gente faz? O resultado dessa divisão, né, das divisões aqui, é só multiplicar pelo numerador. Ou seja, esse aqui 0,79375 multiplica por 5 e o 6,35 multiplica por 3. Então aí a gente tem o valor convertido tanto de 5,32 avos de polegada como 3/4 de polegada. Então a gente vai ter 6,35 multiplicado por 3, né? Vou deixar aqui para colocar o resultado depois. E aqui embaixo a gente vai ter 0,79375 multiplicado por 5. Né? Multiplicado por 5, ou seja, sempre multiplicando pelo numerador. Né? 6,35 multiplicado por 3 vai dar 19,05. Né? Ou seja, 3/4 de polegada é igual a 19,05. E aqui embaixo 0,79375 multiplicado por 5 vai dar, vou colocar aqui o resultado, 3,96875 milímetros. Né? Então aí seria o valor convertido de 5,32 avos de polegada. Então essa é a forma mais comum. Né? Pega o denominador, pega 25,4, né, que é o valor da equivalência, e divide pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. Né? Então aí você chega à relação de conversão. Outra forma, vou colocar aqui ao lado, seria já fazer a divisão direta, numerador por denominador, né, deixando lá em valor decimal, ou seja, 5 dividido por 32, e o resultado já multiplica ali por 25,4. Né? Então aí você já teria direto. A mesma coisa aqui para o 3/4 de polegada. 3 divide por 4, multiplica por 25,4. Né? Também você vai encontrar o resultado aí final da mesma forma. 5 dividido por 32 vai dar 0,15625. Vou colocar aqui ao lado. 0,15625. E esse valor é só multiplicar por 25,4. Multiplicado por 25,4, a gente vai chegar exatamente ao mesmo resultado aí apresentado embaixo, né? 3,96875 milímetros. E aqui embaixo, 3/4, né? Ou seja, 3 dividido por 4 vai dar 0,75. 0,75 multiplicado por 25,4 vai dar exatamente 19,05 milímetros. Né? Então veja que das duas formas aí a gente chegou no mesmo resultado, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de metrologia. Um estudante perguntou, né, dias atrás, se tem alguma sequência para leitura, né, com paquímetro, né, se tem alguma sequência que a pessoa deva seguir, né. Eu acredito que se a gente for observar, a gente teria o primeiro ponto, que era entender a resolução dele, né, ou seja, saber qual é a menor medida que ele consegue te dar com precisão. Então, no caso, se a gente está falando de paquímetro com leitura sistema métrico, né, seria pegar 1, né, que representa aí 1 milímetro, e dividir pela quantidade de divisões na escala móvel. Nesse caso aqui tem 10 divisões. Né, então você teria 1, né, vou até colocar aqui 1, dividido por 10, que vai dar 0,1, ou seja, 0,1 milímetro. Então, esse paquímetro aqui, ele consegue medir a cada 1/10 de milímetro. Né? Então, acho que aí seria o primeiro passo. Por quê? Até se você tiver dúvida na leitura, você vai saber que, com base na resolução, um determinado valor que você vem interpretar, ele pode já não ser um valor possível com base na resolução. Por exemplo, você está fazendo a leitura desse instrumento aí e encontrou 12,55. Eu não tenho como chegar a essa medida na leitura. A peça real, ela pode até ter essa medida, sem problema nenhum, até um valor diferente, né, com um valor mais preciso, enfim. Mas só que nesse caso aqui, com esse instrumento, eu não vou conseguir obter essa leitura, porque ele só consegue medir a cada 1/10, né? Então significa que ou eu teria 12,5 de visualização no paquímetro, ou 12,6. Eu não teria 12,55, né? 12,5 entenda também 12,50 ou 12,60. Eu não consigo ter intervalos menores do que 1/10 de milímetro nesse tipo de leitura. Né? Então, seria o primeiro passo, encontrar a resolução, e isso aí já dá uma base ali para indicação. Beleza, o segundo passo é verificar na leitura onde foi que o zero ultrapassou ou onde ele está coincidindo, né? O zero da escala móvel. Por exemplo, se o zero da escala móvel ele tivesse exatamente coincidindo nesse traço aqui, né, que estou marcando aqui de azul, aqui a gente já teria 1 milímetro, se ele tivesse coincidindo perfeitamente. Então, o primeiro passo, observar o zero. Se ele tiver coincidindo perfeitamente, a leitura já acabou ali. Ele sempre vai estar marcando valores inteiros, né? 1 milímetro, 2, 5, 10, 15, 20, 30, enfim. Se o zero estiver coincidindo perfeitamente, então já é aquele valor inteiro. A grande maioria das vezes ele não está coincidindo perfeitamente, né? Ele vai estar um pouco passando de um determinado traço, ou um pouco antes, né, de um determinado traço. Nesse caso aqui, observa que o zero ele ultrapassou esse primeiro traço. Esse traço aqui que ele ultrapassou, ele representa o quê? A gente precisa saber que valor é esse. Né? Ele não está aqui representado com um número direto. Eu tenho que observar aqui na escala fixa, observa que ele traz a informação do 0 ao 10, ou seja, é a quantidade de divisões que a gente tem aqui. Então, são 10 divisões, 10 dividido por 10 vai dar 1, ou seja, cada espaço desse aqui maior é 1 milímetro. Né? Então, aqui a gente tem 1 milímetro, 2, 3 e assim sucessivamente até chegar em 10 e adiante também. Então, nesse caso aqui, o zero ultrapassou quem? 1 milímetro. Ou seja, se ele ultrapassou 1 milímetro e está antes de 2, significa que a gente tem aqui já 1 milímetro. Ou seja, eu não teria como ter aí 2, 3, 4, 5. Ou seja, é 1 milímetro, né? Ou seja, 1, algum valor. Então, até um teste, um concurso, num caso como esse aí, que tivesse valores acima maior do que 1, a gente já saberia que está errado. Da mesma forma que se fosse menor do que 1, também estaria errado. Então, no caso aí, a gente já tem 1 milímetro. Falta só verificar agora a coincidência. Né? Ele está coincidindo aqui no terceiro traço. Ou seja, como a resolução é 1/10, os traços da escala móvel, que é essa escala aqui de baixo, cada espaço representa 1/10. Então, aqui ele já passou 1/10, 2 e está coincidindo no terceiro traço, né, que seria 3/10. Ou seja, a leitura desse instrumento, vou até deixar aqui maior, é 1,3 milímetros. 1,3 milímetros ou 1,30, né, 1,30, 3/10 de milímetro ou 30 centésimos, né, tanto faz. Então, nesse caso, a leitura seria 1,3, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos.